Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Pronto, foi dada para ele. O Pai lhe entregou. É desse princípio que eu tenho que partir. Ah, será se o Senhor pode? Claro que o Senhor pode, porque foi lhe dado toda a autoridade. A pergunta eu devo fazer é: será que o Senhor quer? Mas Ele pode. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco, ou melhor, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto, irmãos. Isso resume muita coisa. A nossa oração às vezes é: Senhor, se tu puderes. O Senhor pode, tem que saber se o Senhor quer. E às vezes quando o Senhor diz não, Ele não está nos punindo, Ele está nos guardando. Tem coisa que o Senhor está nos guardando e não nos punindo. Então o lugar mais seguro da sua vida qual é? É dentro do propósito de Deus. Esse é o lugar mais seguro da tua vida. Por quê? Porque quem anda no propósito de Deus, que é que a Bíblia diz? Todas as coisas concorrerão para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se eu estou no propósito de Deus, eu estou seguro. Eu não preciso sair da igreja para desviar. Se eu sair da missão, eu já desviei. Nós temos uma missão. A igreja ela tem duas facetas muito importantes: a missão da igreja e a vida da igreja. A vida da igreja é isso, é a comunhão, é sentar junto toda semana, é o partir do pão, é estarmos no culto, é comermos cachorro quente depois no final do culto. Glória a Deus. Vai ter, não vai hoje? Vai, graças a Deus, aleluia. Isso é a vida da igreja. Sem a vida a gente não promove a missão. Às vezes nós entramos na missão, mas não temos mais a vida. Por isso que as pessoas vão trabalhando e vão perdendo a paixão. Como assim? Eu tenho que ter paixão pelo que eu estou fazendo, irmãos. Porque se eu prego sem paixão, eu só informo, eu não transmito. Eu fui chamado para transmitir vida de Deus, não é informações acerca de Deus. Porque uma pessoa pode saber tudo sobre Deus e não conhecê-lo. Então eu preciso ter paixão, eu preciso saber por que Deus me chamou. Pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, pode ser um campo de futebol, pode ser dentro de uma repartição pública, pode ser atrás de um instrumento, não importa. Deus tem um propósito comigo, tem uma geografia que Deus quer me usar. Deixa eu te contar uma história, por exemplo. Você imagina Noé? Deixa eu fazer uma ilustração aqui para explicar bem isso. Você imagina Noé? Noé, Deus falou com ele: Noé, você vai construir um navio, um barco. E por 100 anos, Noé fez a mesma coisa todos os dias. Todos os dias Noé cortava madeira, ia botando uma pilha de madeira aqui, outra pilha de madeira ali. 100 anos. Noé não ia no culto todo domingo. Noé não tinha Bíblia. Noé não tinha um profeta dizendo para ele: eis que eu te digo, filho meu. Noé só ouviu a Deus uma vez e ele foi fazer o que Deus mandou. Que obediência maluca é essa, irmãos? Todos os dias. Agora, interessante é que eles eram 4 casais. Eram 4 casais. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam fazendo a arca, nenhum deles gerou filhos. Depois que eles saíram da arca, então Deus deu filhos e filhas. Eu fico perguntando, por que eles não geraram filho enquanto estavam construindo a arca? Por quê? Porque quando você está fazendo algo coletivo, Deus não permite você exercer em causa própria. Você está fazendo algo coletivo, você precisa entender o reino de Deus. Você precisa entender, até quando Deus abençoa um indivíduo, tem a ver com o coletivo, não tem a ver só com o que eu quero. Tem muita coisa que eu faço que eu não quero, mas eu faço porque é uma ordem.
é uma ordem de Deus. Tem coisas que eu faço contra a minha vontade para Deus. Mas por que você faz então? Porque é ordem, não é uma opção. Eu não tenho opção. Deus me chamou. Aí Noé está lá, juntando madeira todo dia. Todo dia Moisés... O que Moisés está fazendo na arca de Noé? Não tem nada, sai daqui Moisés, esse trecho não é seu. Noé está lá construindo, montuando madeira, todo dia para fazer a arca. Um dia chega um vizinho para Noé e diz assim: Noé, você não me arruma uma tábua daquela, rapaz? Estou fazendo uma reforma lá em casa. Eu precisava de uma tábua daquela para fazer uma porta. Noé diz: tudo bem, pega ali na pilha. Vou pegar uma tábua ali para você. Aí o outro vizinho diz assim: ô Noé, você não me vende umas 20 tábuas dessa para mim reformar a casa? Noé disse: uau, eu vendo. Aí Noé começa com os filhos: olha, está todo mundo querendo comprar madeira da gente. Vão abrir uma madeireira? Aí Noé abre uma madeireira. E ele se torna o maior madeireiro da região. E ele esquece porque entrava na floresta todo dia para cortar madeira. Você está me entendendo? Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não perca a ideia original de Deus para a sua vida. Isso é sacerdócio, é quando você domina os espaços vazios. Então, quer um conselho? Compra, vende, investe. Faz o que você puder, mas não esquece por que você está cortando madeira. Não esquece. Eu estive na Índia há uns anos atrás. Estivemos na Índia, passamos 15 dias em várias cidades. Irmão, e olha, não é fácil. Tivemos uma cidade chamada Varanasi. Se o diabo tem um escritório na terra, um office, é lá em Varanasi. As pessoas adorando o Rio Ganges todos os dias. Mais de 100 mil pessoas. Todo dia por 300 anos, às 6 horas da tarde. Nós estivemos no Taj Mahal, em Nova Delhi. Cara, que coisa extraordinária aquilo. E aí você vai estudar a história do Taj Mahal. Você descobre o quê? Que aquilo lá é um mausoléu. É um túmulo que o rei fez para sua rainha, que morreu prematuramente. Ela morreu prematuramente, ele enterrou e mandou construir o Taj Mahal ao lado, ao redor. Uma obra de décadas, uma obra que levou décadas. Morreu muita gente na construção, todo de mármore, irmão, coisa linda. Onde você entra no Taj Mahal, o vento bate, você vê a luz do sol. A engenharia é sobrenatural. Mas a história conta que no dia da inauguração do Taj Mahal, eles estavam limpando tudo e acharam uma caixa de madeira cheia de coisa dentro. Aí alguém disse: o que eu faço com isso? Alguém disse: joga fora. Eram os ossos da rainha. Ou seja, eles já esqueceram por que eles estavam fazendo aquilo. O que eu vim dizer para você aqui? Você não pode esquecer da ideia original de Deus para a sua vida. Constrói tudo grande, irmão, tudo bonito, seja próspero, maravilhoso, glória a Deus, mas não esquece do porquê. Eu não posso esquecer porque que eu estou fazendo aqui e por quem eu estou aqui. Você não pode esquecer por que você veio para essa terra, por que você está aqui. Você tem um propósito. Deus tem um propósito com você. E às vezes a gente vai perdendo o propósito de vista, porque a gente vai entulhando de coisas. E pasmem, quando você arranca um membro do corpo, você coloca uma prótese, porque você tem que continuar funcionando. Agora pasmem, a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Ou seja, se corta um membro e se bota uma prótese, porque a gente quer ver funcionando. Só que está funcionando, mas não está ligado na cabeça. Não tem a vida da cabeça. E quantas coisas no corpo de Cristo funcionam, mas não tem a vida da cabeça. Então o Senhor está arrancando tudo quanto é prótese, porque é melhor que não funcione do que está funcionando sem a vida da cabeça. Quem dá ordem para o seu corpo é a cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça de todas as coisas, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o seu corpo.
Então trabalhar para Cristo é bom demais, seja numa empresa, seja em qualquer repartição pública, seja você político, atleta, doutor, não importa, desde que você não perca a ideia original. O lugar mais seguro da sua vida é o centro da vontade de Deus. Agora, claro, assim como num hospital, onde nem todos os pacientes correspondem ao tratamento, assim também é na obra de Deus. Nem todas as pessoas que ouvem o Evangelho praticam o Evangelho. O Evangelho funciona não é para quem ouve, não é para quem conhece, é para quem pratica, irmãos. É para quem pratica, para quem botou a mão no arado e entendeu. E se você ler esse texto que nós lemos com bastante atenção, você vai perceber. Tem 3 coisinhas aqui que Jesus pediu para mim e você fazer. Que é ide, fazei e ensinai. Se mova, faça, então depois você tem legalidade para ensinar. Eu não posso ensinar o que eu não faço. Isso é como vender um produto mais barato do que eu paguei. Quanto mais eu vendo, mais prejuízo eu tenho. Por isso que quanto mais eu ensino uma coisa que eu não pratico, mais prejuízo eu tenho. Porque eu não posso querer ver funcionar, eu tenho que trazer vida. O que cura a geração, irmão, é a vida de Cristo, amém, irmãos? É a vida de Cristo, é a vida de Cristo. Eu tenho sentado com muitas pessoas e tenho visto isso. Nós precisamos partir de tudo que nós vamos fazer no sacerdócio, é que Cristo reina. E ponto final, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as, ensinando a guardar todas as coisas. E qual é a sua recompensa? Eu estarei com você todos os dias. A sua recompensa não é o recurso que você ganha. A sua recompensa não é as coisas que você agregou fazendo isso. A sua recompensa é a minha presença na sua vida todos os dias. Como é bom ter Jesus todos os dias, irmãos. Como é bom. Jesus discipula, a pedagogia da sua presença é sobrenatural. A pedagogia da presença de Jesus é sobrenatural. E a presença de Cristo é diferente do poder de Cristo. Como assim, pastor? Meu irmão, eu estou aqui falando de Jesus. E quando eu falo de Jesus, o poder invade o lugar. Por isso que é comum você orar por alguém, você chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, olha, seja curado agora em nome de Jesus. A pessoa pode ser curada, por quê? Porque o poder está aqui. Quando eu falo de Cristo, eu atraio o poder, mas quando eu falo com Cristo, eu atraio a presença. E o que me transforma não é o poder, é a presença. Por isso que é possível uma pessoa ficar 30 anos na igreja, debaixo do poder, todo domingo, mas nunca ser transformado. Porque o que transforma é a presença, não é o poder. 1 Coríntios capítulo 10 diz que aquele povo, ninguém viu tanto poder como aquele povo. Eles beberam da água que era Cristo, eles andaram debaixo da nuvem que era Cristo, eles atravessaram o mar, eles viveram tanto poder, mas a Bíblia diz, mas Deus não se agradou da maioria deles. Então, participar do poder é uma coisa, falar de Deus atrai o poder vem sobre você, ele não vive em você, o que vive em você é a presença. E a presença, ela transforma. Porque é impossível estar na presença de Deus sem ser transformado. O poder de Deus arrepia, cura. Esses dias alguém me perguntou assim, pastor Luiz, por que parece que as pessoas não caem mais na unção? Eu disse, porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Quebrando conceitos, resgatando princípios, restaurando valores. Tem até uma irmã lá na nossa igreja, uma senhora, ela olha para mim e diz assim, ó, pastor Luiz, eu lembro quando Deus te usava. Eu digo, a senhora lembra? Ela disse, lembro. Eu lembro quando Deus te usava. Eu fiquei pensando, não usa mais, né? Ela diz assim, eu lembro quando você vinha assim na beirada do altar, você fazia assim, ó, receba, tinha até eco. Ela perguntou, pastor, essa palavra que o senhor pregou hoje, faz uns 15 anos que o senhor pregou, não foi? Eu digo, faz uns 15 anos. Ela disse, eu percebo que o senhor repete as mensagens. Eu disse, a senhora percebe? Ela disse, eu percebo.
Ela disse: por que o senhor repete as mensagens? Eu disse: porque vocês repetem o pecado. Aí eu tenho que repetir a mensagem. Sabe, irmãos, nós estamos preocupados com a performance, com a forma. Querido, o que vai transformar a geografia é Cristo em você. Cristo em você é a maioria. Você e Cristo são a maioria. Se sobrar só Cristo, você começa tudo de novo. Tudo de novo em qualquer lugar. Foi-me dado todo poder. Essa palavra poder vem da palavra exousia, que quer dizer o quê? Força, habilidade de fazer, poder de escolher, liberdade de fazer o que se quer, licença ou permissão, poder físico e mental, poder de reger governo, poder de decisões judiciais. É isso que é exousia. Por isso que ele disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está dizendo: eu tenho poder para mudar qualquer geografia, qualquer situação, qualquer vida. Foi-me dado o poder, eu preciso tomar posse. Por isso que quando Jesus chegava em algum lugar, ele pisava e dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus chegava, o que ele carregava se manifestava. Irmãos, uma pessoa cheia da graça de Deus, ela pode mudar situações de países. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. A Bíblia diz que Deus procura um homem que se coloque na brecha, ou seja, que pague a conta. Alguém que diga: é eu aqui, Jesus. Aquilo que eu falei ontem para vocês, é comigo aqui. Deus não está procurando alguém que pregue, que ensine simplesmente, mas alguém que transmita vida. Alguém que fale de uma convicção que experimentou. Aleluia. Então fica lá, irmão. Se tranque no seu quarto. Se precisar, busque a Deus. Ore. Até quando? Até que algo aconteça. Busque ao Senhor até que algo aconteça. Ensine a guardar. O que é guardar? É observar cuidadosamente. E eu estarei com você todos os dias. Irmão, o evangelho não é para me salvar do inferno, porque do inferno eu já fui salvo por Cristo na cruz. Evangelho é domínio. Evangelho não é hóspede de nenhuma cultura. Evangelho é juiz. Quando o evangelho chega, ele está sobre qualquer cultura. O evangelho não se hospeda em nenhuma cultura, nenhum dogma. Evangelho não se hospeda na mania de ninguém. Evangelho é juiz de toda a cultura da terra. Quando o evangelho chega, ele chega para transformar. Agora, Deus não responde com livros, Deus responde com homens, com mulheres. Aleluia. Quando o mundo clamou por justiça, Deus desceu. Ele desceu. Começou no ventre de uma virgem. E ela mesma perguntou: como que eu posso gerar filhos? Eu nunca estive com homem nenhum. Mas Maria, o que você vai gerar não vem de estar com homem. Tem coisas que você gera para Deus que não vem de estar com outra pessoa. Vem de estar com o Espírito de Deus. Você vai gerar algo no seu ventre que não vem de estar com a terra, vem de estar com o céu. Amém, queridos? A grande comissão não era para redimir somente pessoas, mas para redimir culturas, territórios e ambientes. A nossa escatologia não é apenas sobreviver ao caos. Evangelho não é uma tentativa de sobrevivência. Aplique o evangelho nos seus negócios para você ver o que acontece. Aplique o evangelho no seu casamento para você ver o que acontece. Aplique nas suas coisas, até para se vestir. Pergunte para ele: que isso, Senhor pastor, o senhor está muito infantil. Não tem a ver com infantilidade, tem a ver com pureza. Aleluia. A nossa mensagem não é dizer: o inimigo tem um plano. Às vezes eu fico assustado com gente que estuda mais sobre o diabo do que sobre Deus. Sabe tudo do diabo e não sabe nada de Deus. Não, irmãos, nossa mensagem não é dizer o diabo tem um plano. Nossa mensagem é dizer: nosso rei está vindo e o seu reino está chegando. O seu reino está chegando. Aleluia.
E se prepare, porque Deus vai começar a plantar no seu coração orações que Ele quer responder. Quando você começar a orar por coisas que você diz assim, cara, mas não tem nada a ver o que eu estou falando, se prepare, é porque Ele está plantando no seu coração orações que Ele quer responder. Sabe quais as orações que Deus responde? Aquelas que são da vontade dEle, aquelas que são coletivas. Deus responde orações coletivas, porque Deus é coletivo nas suas ações. Quando Ele disse, façamos o homem, Ele não disse, eu vou fazer o homem, Ele disse, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele pluralizou a criação. A oração que Jesus me ensinou é Pai nosso, pão nosso. E se o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado também é nosso. Não, está amarrado, não tem nada a ver com isso não. É nosso. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Se o membro do corpo padece, todo o corpo padece. Nós temos nesta terra tudo em abundância. O que nós precisamos ter é o acesso daquilo que já é nosso, para desfrutar das abundâncias. E o acesso é Jesus. Não tem outro acesso para desfrutar das abundâncias de Deus. Mas você me diz, mas eu tenho Jesus. E eu pergunto, Jesus tem você? Não é o tanto que eu tenho dele, mas é o tanto que ele tem de mim. O que me dá exousia, o que me dá autoridade, não é o tanto que eu vou à igreja, o tanto que eu leio a Bíblia, o tanto que eu sei dele, mas é o tanto que ele tem de mim, quanto ele tem da minha vontade, quanto ele tem da minha mente, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, o quanto ele tem dos meus olhos, dos meus ouvidos, o quanto ele tem da minha vontade, dos meus desejos. Aleluia! Glória a Deus! Diga comigo, renúncia. Quanto mais você renuncia, mais você conquista. Eu estava pregando para um grande empresário da nossa cidade uma vez, ele dizia assim, Luiz, eu até gosto de igreja de crente, mas o problema é que vocês não podem fazer nada. Eu disse, quem falou que a gente não pode? Ele disse, vocês podem beber? Eu disse, tudo. Aquela que desce redondo, quadrado, pode beber tudo, meu filho. Ele disse, pode? Eu digo, pode. Ele disse, mas fumar não pode. Eu digo, quem que falou? Pode fumar cigarro, charuto, cachimbo, maconha, cocaína, pode fazer o que você quiser. Eu disse, pode. A religião de vocês permite? Disse, pode fazer tudo. Ele disse, pode dizer, mas eu que sou casado, assim, pular cerca não pode. Eu digo, pode pular cerca, o muro alambrado. Ele disse, tá, se pode, por que vocês não fazem? Eu disse, porque nós não queremos. Deus não colocou um freio na minha boca para dizer, vem cá, seu infeliz. Não, Ele disse, eu te deixo dois caminhos. Você decide, Luiz, o que você quer para a sua vida. E as suas decisões vão afetar seus filhos, vão afetar seus netos, vão afetar suas gerações, vão afetar seus negócios. Eu não quero. Parte de mim quer. Tem coisas que eu quero. Tem coisas que eu posso. Tem coisas que eu devo. Não faz mais parte de mim. Não é mais sobre mim. É sobre a minha geração. Um dia Sansão saiu e encontrou um leão. Lembra do leão que Sansão encontrou? Sansão rasgou o leão no meio. Lembra disso? Quando ele volta, o que é que tem dentro do mel? Do leão? Mel. Sansão parou para comer mel. Quer um conselho de um amigo? Não volte para comer mel de leão que você já matou. Mas é doce, mas não volta. Já matou aí? Não volta mais. Não volta para comer mel de coisas que você já venceu. Porque seus filhos vão andar nessa liberdade. Seus netos vão andar nessa liberdade. Tudo que você fizer vai ser bem-vindo ao Senhor. As suas escolhas não envolvem mais você, envolve aquilo que Deus está fazendo através de você. Todo o território conquistado não pode ser perdido por prazer, irmãos. Ei, se o seu prazer não é Cristo, o prazer não pode roubar você do propósito. Aleluia. O homem não é um parasita que vive num planeta escasso,
O homem vive num universo em abundância. Ele só precisa descobrir, ele só precisa criar, ele só precisa trazer a existência. Está aí dentro, irmãos. Procura as coisas mais poderosas, financeiramente falando. O ouro, a prata, o bronze, o petróleo, o diamante, Deus escondeu na terra. Mas as coisas mais preciosas, espiritualmente falando, Deus escondeu no homem. Aleluia. O problema é que nós queremos garimpar a terra, quando nós deveríamos garimpar a gente. Está aí dentro. E por isso que o Espírito Santo veio habitar em você, para te revelar, para te mostrar o céu por dentro, para te mostrar quem você é. Nem orar a gente sabe, irmãos. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Amém? Mas quando a gente fala de abundância, para algumas pessoas a abundância é uma palavra muito forte. Por quê? Por causa da mente medíocre, franciscana, que parece que tudo é pecado. Não, irmãos. Tem gente que suporta ver você comer pão torrado, mas não suporta ver você comer caviar. Então, por favor, não ouça conselho de pessoas que vivem uma vida que você não quer viver. Ouça conselhos de pessoas que estão vivendo uma vida firme em Cristo, que vivem na abundância, como eu sempre digo, ou em Alphaville ou em Alfavela. Aleluia. Nós pregamos a mensagem de Jesus, mas nós não podemos negligenciar o caráter de Jesus na sua mensagem. Eu preciso ser sincero comigo. Senhor, o que é que o Senhor quer aqui? O que é que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me trouxe aqui? Qual o objetivo de o Senhor me segurar aqui? Por que eu ainda moro aqui? Quanto mais eu e você tivermos integridade interna, mais nós fluiremos e abençoaremos uns aos outros. Fé não é uma performance, fé é relacional. Fé é acreditar no que Deus disse. Fé, mas eu tenho fé, eu vou conquistar. A fé não é para conquistar, a fé é para suportar. Quando passares pelo fogo não te queimarás. Quando passares pelos rios as águas não te submergirão. Quando passares pelos mares não te afogarão, porque eu estou contigo para te guardar. Fé é para você suportar os dias maus, os dias difíceis, os dias que você não vê saída. Isso é para você. Esse tempo apertado, tribuloso e incerto, que mais parece persistir na nossa vida, esse momento, parece que nada está acontecendo. É nesse momento que você precisa ter fé. A fé, ela é silenciosa, irmãos. A fé é uma firme certeza. A fé é uma constância. Esse tempo que você deve produzir. Então não desvie seu foco ouvindo muitas vozes. Ouça Cristo. Tem um texto da Bíblia que eu amo muito, Isaías 30, versículo 21, que diz assim: quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando tu desvia para a direita ou para a esquerda, tu vais ouvir a voz aonde? Atrás. Se você está ouvindo a voz atrás, é porque você tomou a frente. Você tem que ouvir a voz na frente. E você só ouve a voz na frente quando Ele está na frente. Quando Cristo é dono da sua vida. Cristo é dono da sua vida. Você acha que o diabo quer que você faça a vontade dele? Não, o diabo quer que você faça a sua vontade. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Não, ele quer cansar você. Porque homens cansados negociam valores. Pessoas que vão cansando, vão perdendo a paixão. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura, porque estava cansado. E o Senhor está dizendo: foi-me dado toda a autoridade. Foi-me dado toda a autoridade. Diga comigo: foco, força, êxito. Querido, se você não tirar os olhos de Jesus, você não perde o foco. Não perdendo o foco, você não perde força. Mesmo no dia mau, não perdendo a força, você vai encontrar seu êxito. Amém, querido? Esse passado não te pertence.
Esse passado não te pertence. Talvez você tenha todos os motivos para ser alguém frustrado, alguém desesperado. Eu fui um cara criado sem pai. Tenho todos os motivos da terra para ser alguém frustrado com paternidade. Mas eu resolvi chamar Deus de pai. Hoje meu pai é meu amigo, tem 80 anos e eu amo ele. Já desejei matá-lo. E quase consegui. Eu era jovem, drogado. Eu botava na cabeça, esse cara que acabou com a nossa vida, eu vou matar ele. Quantas noites eu saí nas noites da vida procurando meu pai para matar ele. Às vezes eu encontrava ele nos botecos, sentava, chorava, tomava uma bebida com ele, ia nós dois para casa, abraçados. Ele para a casa dele, que ele já não estava mais em casa, e eu para a minha. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem pena de você. Não, pastor, não, porque Ele sabe o que colocou aí dentro. Aleluia. Os teus piores fantasmas, as tuas piores tribulações vão se tornar os seus maiores ministérios. Irmão, hoje a minha pregação, a pregação da minha vida é paternidade. Os meus filhos, os meus netos ouvem falar de paternidade. É muito difícil você dar uma coisa que você não recebeu. Só Deus pode fazer isso. Então eu podia estar em casa chorando, lambendo as minhas feridas emocionais. Mas não, irmão. Nós resolvemos jogar tudo no pé da cruz. Resolvemos dar um grito e jogar tudo no pé da cruz, porque o meu passado não me define. A minha vida não começou no ventre da minha mãe. Efésios 1:4 diz que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então eu fui eleito nele. Eu fui eleito nele. Então eu não tenho que voltar ao passado, eu tenho que voltar à origem. A minha origem é Deus. Ele é a minha fonte. Eu não sei onde é que você foi abandonado, abusado. Eu não sei onde é que você foi maltratado, deixado para trás. Mas eu sei onde é que você foi eleito. Então você tem que partir do princípio aonde você foi eleito. Amém, irmão? Se você vive a partir da fonte, você vai encontrar o seu lugar em Deus. E aí você vai transformar todo o território que Deus te entregou. Amém, irmãos? Ana, deixa eu contar um pouquinho sobre ela. Ana, uma mulher cheia de graça, cheia do Espírito, via a sua companheira tendo, a sua concorrente, vamos dizer assim, tendo filho, Penina, e ela não tinha filho. Ela parou diante do Senhor, se desesperou, fez um voto com Deus. Só que ela percebeu uma coisa, que o lugar que ela foi pedir um filho estava mais estéril do que ela. Não tinha sacerdote, e o que tinha estava desviado. Ela disse: Senhor, se tu me der um filho, eu te dou um sacerdote. Ou seja, se tu me der, eu te devolvo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Deus está disposto a te entregar tudo que você estiver disposto a devolver. Ela disse: eu não tenho filho. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo, eu te dou um sacerdote. Deus disse: fechado. Ela foi para casa, coabitou com seu marido e teve um filho. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Evangelho é continuidade. Evangelho é continuidade. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Deixa eu ler esse texto aqui para você, que é muito importante. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Glória a Jesus. Filipenses 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos, quando? Quando? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Meu Deus, não precisa nem mais pregar. Depois dessa palavra aqui, o que eu vou pregar? Se o Senhor está mandando eu me alegrar no Senhor. Alegrar no Senhor. Alegria é um fruto do Espírito, não tem a ver com as condições. You came in late, red dress, sharp gaze, clave in your step and a grin that says, try me, baby. I read your cards on the chip white plate, and your name tastes sweet like smoking fruit on the borrowed night. You pull me close and cut me loose. One little look and I'm gone for you. Hey, don't you run, not tonight. I feel that spark when you say my name. Sangre en la mesa, sangre en la mesa. Não tem a ver com as situações. Eu preciso ter uma base de alegria. Alegria é fruto do Espírito, não tem a ver com a minha alma. Como é que está? Estou alegre. Como é que está a sua vida? Estou alegre. Ah, pastor, não é hipocrisia, não, isso é fé. É você entender que o que Deus disse para você vai acontecer. Então entre no Senhor com uma convicção de filho, não como uma carência de escravo. Gente focada não vive de hábitos, de doutrinas, vive de rotinas de obediência. Diga comigo, rotina de obediência. Obedecer é uma rotina, irmãos. Não vive de hábitos, de desejos, senão você vai sempre sair do curso do rio. Deus, quando entrou no jardim, Adão tinha pecado ou não tinha? Adão já tinha pecado. Deus faltou o encontro? Deus foi no encontro, irmão, já sabendo o que tinha acontecido. E ainda procurou Adão. E quando achou Adão, não perguntou: Adão, o que você fez? Ele perguntou: aonde você está, Adão? Porque o problema para Deus não é o que você fez, é onde você está por aquilo que você fez. Deus perguntou: o que aconteceu? Não, ele perguntou: aonde você está? Adão disse: eu estou aqui escondido porque eu ouvi a tua voz e tive medo. Aí Deus pergunta: quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Porque eu venho aqui todo dia, vejo você nu, e você também está se vendo nu. Quem te falou que você está nu? Adão, acorda, rapaz. Você antes olhava para você através de mim. Agora, depois da sua queda, você quer olhar para mim através de você. Não, querido, você não pode servir a Deus a partir de você. Você tem que servir a Deus a partir de Deus. Você não pode traduzir Deus na sua carne, na sua vontade. Você tem que traduzir Deus a partir do seu espírito. Amém? Amém, irmãos? Estamos reevangelizando os crentes. Você já percebeu? Nós estamos numa fase agora, Paulo, de reevangelizar os crentes. Relembrando os crentes do que Deus prometeu. Relembrando as pessoas do que Deus falou. Se a gente pudesse, a gente batizava tudo de novo. Se pudesse, eu ia fazer um culto de libertação só para crente. Mas amém. Querido, o evangelho é isso. É vida em meio às trevas. Eu já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho. Eu vou te falar uma coisa: eu nunca fui em nenhum lugar que Deus não estivesse lá. Todo lugar que eu vou, Deus está lá. Deus está sempre lá.
E as pessoas dizem, mas aquele lugar é difícil, aquele lá. Não existe lugares difíceis, existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou, porque ninguém teve coragem de bater o pé e tomar o território para Deus. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor, quem governa é o Senhor. Nas mais de 50 nações que eu estive, em todo lugar, eu já fui atrás da cortina de ferro, da cortina de aço. Eu já fui na Índia, na África, já fui para o Oriente. Eu já fui em tantos lugares. Eu já vi gente adorando árvore, adorando rato, adorando vaca. Eu já vi gente batendo cabeça, dias sem comer, sem tomar banho, tentando atrair a Deus. Mas em todos os lugares que a gente disse, Jesus está aqui, Ele estava. Todo lugar que Jesus chegava, Deus chegava com Ele. E Ele só dizia, é chegada a vós o reino dos céus. E as pessoas diziam, mostra-nos o Pai. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. O que nós queremos, irmãos? Nós queremos tornar o evangelho místico para que ele se torne atraente? Não, o evangelho é simples. Jesus é simples. Simples. Um dia ele estava na casa de Zaqueu, outro dia ele estava na sogra de Pedro, outro dia ele estava comendo, não tinha lugar para inclinar a cabeça, outro dia ele estava dormindo dentro de um barco. Jesus circulava nos viés da sociedade. Jesus vivia no meio de gente e não tinha medo de gente. Ele era tão parecido com gente que Judas teve que beijar para descobrirem que ele era Jesus. Ele era igual a todo mundo. É gente boa, gente fina. O evangelho, irmãos, é um estilo de vida simples e prático, a qual só tem um modelo. O modelo não é Luiz Hermínio, o modelo é Cristo. Cristo é o meu modelo, Cristo é a minha razão. Então não torne o evangelho complexo ou místico, para que ele seja atraente. E o resultado do evangelho não é para quem ouve, é para quem pratica. Se eu quero ter resultados contundentes do evangelho, eu preciso praticar o que Deus me chamou para praticar. Aleluia, aleluia. Nós somos chamados para transformar gerações, irmãos. Esses dias uma pessoa veio pedir oração para mim. Ela disse, pastor, o senhor ora por mim porque eu tenho uma enfermidade. A minha enfermidade, eu disse, não é sua. Ela disse, não, mas é que o meu... Eu disse, não é seu. Mas o senhor ora? Eu digo, oro. Ela disse, é porque eu já fui em todos os médicos. Eu disse, não, mas eu vou orar. Todo mundo disse que não tem jeito. Eu disse, não, mas eu vou orar. Eu estou tomando remédio, pastor, faz anos. Eu vou orar pela senhora. Mas pastor, cala a boca, mulher. Pelo amor de Deus, não sai nada de dentro de você que concorde com o que diz as Escrituras. Por que a gente chama a doença de minha? Por que a gente chama a necessidade de minha? O meu problema? Porque a gente não conhece esse poder que foi dado a Cristo. Exousia, autoridade que é dada a Cristo. Não é, e se eu morrer com isso? Eu vou morrer negando que é meu. Até porque quem está vivo nunca morrerá. Evangelho não é uma recompensa para o justo, é uma esperança para o perdido. O evangelho é para dar condições que as pessoas desenvolvam a vida de Cristo, não para se proteger do mundo. Evangelho não é para te proteger do mundo. E o principal propósito do evangelho não é te poupar do sofrimento presente, é te poupar do sofrimento eterno. Tem gente que acha porque está no evangelho não tem sofrimento presente. Não, irmão, o evangelho te promete te guardar do sofrimento eterno, não do sofrimento de hoje. Até porque sem um pouquinho de sofrimento não faz sentido. A Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, fique tranquilo, eu vou guardar vocês do mundo. Amém? Eu vou ensinar você a sofrer pelo meu nome. A gente acha que esse sofrer é passar necessidade, é passar dificuldade, é ficar doente. Não, esse sofrer é para você dar valor para aquilo que é prioridade na sua vida. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai para a igreja fazer campanha, pare de sofrer.
Porque a gente tem dificuldade de lidar com a pedagogia de Deus. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: Deus te chamou para tomar territórios, para dominar sobre todos os territórios da terra. Deus te chamou. Você tem que ser o melhor. Diga para ele: você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você vai ser o melhor naquilo que você faz. Você vai ser o melhor naquilo que você faz. Fale até você acreditar. Você vai ser o melhor naquilo que você faz. Aleluia. O evangelho é complexo, mas não é complicado. O evangelho é complexo para a mente humana, mas ele é simples para um homem que ama e serve a Cristo. Evangelho não é homens assistindo à crucificação, mas homens e mulheres crucificados com Cristo. Amém, irmãos? O evangelho que nós estamos aprendendo, ele tem que nos ensinar a tomar a sua cruz. Evangelho que não tem cruz não é evangelho. Porque se eu ouço o evangelho e não venho à cruz, talvez o que eu esteja ouvindo não seja evangelho. Como assim, pastor? Parece que eu estou pregando tudo ao contrário. Mas não, irmãos. Isso é avassalador. Pregar o evangelho não é tudo. Viver o evangelho é tudo. Pregar em pouco tempo a inteligência artificial vai fazer isso para você. Mas viver o evangelho é tudo. A Zoe, a vida de Deus na sua vida. Imagina, cara, você pedir e Deus responder. Você falar e Deus responder. Você imagina? Você está ali orando: Senhor, me dá graça, me abençoa. De repente você está dentro do carro, você recebe uma visitação dentro do carro enquanto está dirigindo. Imagina, céus e terra se encontrando dentro de você. Você precisa acreditar nisso, meu irmão. Nós não somos ministros de ideologias políticas. Nós não somos ministros de correntes filosóficas. Nós não somos ministros de costumes religiosos. Nós não somos ministros de ambições materiais. Nós somos ministros do Evangelho de Jesus Cristo, para salvar e tocar toda a terra com a sua glória. Toda a terra. Eu quero declarar: quando você estiver andando de carro nessa nação, pisando em algum shopping, no mall, você vai lá, vai pisar e dizer assim: em nome de Jesus, eu quero declarar que essa pessoa vai ser curada, ela vai ser transformada, esse lugar vai ser abençoado, porque eu estou aqui. Pregar a Bíblia não significa que você está pregando o Evangelho. Eu conheço pessoas que pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho. Ensino sobre as Escrituras, mas não ensino o Evangelho. Todo ensino que não me ensina primeiro você a negar a si mesmo não é evangelho, gente. Mas eu leio, eu como. Não, a Bíblia não é sua comida. A Bíblia é seu menu. Sua comida é Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não, mas eu conheço a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer de quem ela está falando. Porque se você só conhece a Bíblia, você só conhece letra. Você só conhece letra. Eu quero declarar em nome de Jesus. Agora eu estou profetizando, viu, irmão? Pega esse código. É assim, Nésio. Pega esse código. Pega essa chave. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. E você nunca mais vai ser o mesmo. Deus vai visitar você no meio da noite e vai chamar você pelo nome. Você vai assustar. E quando Ele chamar, não adianta, você tem que levantar e ir para a sala. Deus vai te ensinar coisas sobrenaturais. Ele vai te revelar coisas que nem a NASA sabe. Nem a NASA sabe. Ele vai te mostrar, Ele vai te dar ideias novas. Ele vai te mostrar o que você veio fazer nessa terra. Por que você nasceu nessa família. Por que você tem essa expertise. Deus vai te ensinar. Ele mudou minha vida. Cara, eu disse: se o Senhor mudar minha vida, eu vou ser um pregador. Eu vou aonde o Senhor quiser. É por isso que eu estou aqui. Eu acreditei no que Ele disse, mas Ele também acreditou no que eu disse. Você está me entendendo, irmãos? A relação que Deus quer com você não é de regras. Onde regras são fortes, relacionamentos são fracos.
Onde você serve a Deus com medo, você não serve por amor. Eu não estou aqui obrigado, eu não venho aqui por dinheiro, eu não estou aqui por outro motivo a não ser Cristo. Cristo. Cristo tem que ser o nosso fundamento. Se você criar seus filhos através de Cristo, se você abrir negócios através de Cristo, se você plantar igrejas através de Cristo, você vai ver Cristo fazendo. Você vai ver, você vai sentar e vai assistir Cristo carregar isso. Irmãos, se não for para viver algo diferente, se for para ser mais um pregador correndo atrás de oferta, cara, eu não quero. Se for para ser mais um, não. Nós temos que persistir em algo diferente. Porque não tem coisa pior na vida de um homem, é ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Agora, se Deus está com você, você pode cavar, você pode plantar no asfalto, irmão, vai nascer. Se você plantar no asfalto, vai nascer. Amém, irmão? Se você plantar no asfalto, vai nascer. Aleluia. Faraó teve sonho, mas ele teve só o sonho, ele não tinha revelação. Faraó governou o Egito no tempo da fartura, mas no tempo da necessidade, só quem governa são homens de revelação, mulheres de revelação. Faraó governou o Egito quando José revelou para ele o sonho dele. Ele disse: e agora o que eu faço, moço? Ele disse: não, é simples, Faraó. O senhor pega um homem e o senhor constrói celeiros. O senhor guarda o quíntuplo da colheita. E quando vier os 7 anos de necessidade, nós vamos ter estocado. Ele disse: não, esse homem és tu. Sabe o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 41, 55? Diz assim: quando toda a terra do Egito começou a ter fome, abriu José todos os celeiros e sustentou o Egito. O país está passando dificuldade, principalmente o Brasil. Está passando dificuldade, perseguições religiosas. Nós estamos passando tantas lutas, mas Deus está levantando homens nesse meio tempo, homens que estão construindo celeiros, que vão trabalhar no tempo da escassez, no tempo da necessidade. Deus tem os seus homens escolhidos, escondidos, que Deus vai usar nesse tempo para abrir celeiros. A Bíblia diz assim: quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó: ide a José, e o que José disser para vocês, vocês fazem. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, eles iam a José, e José abriu todos os celeiros. Que você seja esse homem que vai viver, vai ter revelações no tempo de escassez, no tempo de dificuldade, no tempo que muitas pessoas não sabem o que fazer. Deus vai te dar novas ideias, novas formas, novos jeitos. Faraó teve um sonho, mas quem revelou foi José. Nabucodonosor teve um sonho, mas quem revelou foi Daniel. Aleluia, aleluia. Talvez não seja dias de sonhar, são dias de ficar acordado para revelar sonhos de quem está sonhando. Quem governava o Egito era José, não era Faraó. Quem governava a Babilônia era Daniel. Quem tinha autoridade era Daniel. Aleluia. Pilatos olhou para Jesus e disse: eu tenho autoridade para te soltar e para te prender. Jesus disse: cara, você só tem autoridade porque meu Pai te entregou. Fique tranquilo, a autoridade é de Cristo. A autoridade é do Senhor. E o Senhor disse: eu vou estar com você todos os dias. Sabe o que Ele está dizendo? Você pode funcionar na minha autoridade. Você pode funcionar na autoridade que eu te entreguei. Como você me explica que a arca de Deus ficou na casa de um homem e matou ele? Matou o filho dele. A arca ficou na casa de Abinadab e Uzá morreu. Mas a arca ficou na casa de Obed-edom e Deus abençoou ela, ele e a sua família, por 3 meses. Então o problema não é a arca, o problema é na casa de quem que ela está. O problema não é a arca, é quem carrega ela.
Quem anda com o poder de Deus? Quem anda com o poder de Deus? Deus tem os seus homens e as suas mulheres. Aleluia. Um povo alimentado de Cristo não depende de uma mão na sua cabeça. Um povo alimentado de Cristo não cria as demandas para a sua igreja. Um povo alimentado de Cristo não vive pendurado no seu pastor. Ele serve o pastor, ele serve a igreja. Ele está sempre ativo, sempre na frente. Eu creio que hoje nós podemos... Eu estava falando para o Nézio, a gente vinha para cá, eu disse: Nézio, hoje quando eu ganho alguém para Jesus, eu não digo mais, procure uma igreja perto da sua casa. Eu digo, procure uma igreja perto da Bíblia. Procure uma igreja perto da Bíblia. Se você tiver que andar quilômetros para ir numa igreja perto da Bíblia, vá para uma igreja perto da Bíblia. A gente procura sempre alguma coisa que nos satisfaça melhor. E Deus está dizendo para você: procure alguma coisa, uma igreja perto da Bíblia. Antigamente a gente cantava, né, Ross? Não importa a igreja. Hoje importa. Hoje importa muito. Não importa a igreja que tu és. Hoje importa sim, Rafael. Hoje importa a igreja que tu és. Hoje importa a comida que tu comes. Hoje importa sim, irmãos. Cristo é o alimento do Evangelho. Cristo é o alimento do Evangelho. Evangelho não é para aplaudir a nobreza. Evangelho é para salvar vilões. É para recuperar vilões. Homens que não deram certo em lugar nenhum, mas deram certo no Evangelho. É por isso que você está aqui hoje. Que você deu certo na presença de Deus. Você deu certo na vida com Deus. Você deu certo, amém, irmãos? Levanta a sua mãozona assim, dá o maior brado de glória que você já deu na sua vida. Glória a Deus! Glória a Jesus! Evangelho é para salvar vilões. Não é para aplaudir a nobreza, é para salvar os vilões, para recuperar os vilões. Evangelho é fluxo, vida é fluxo. Você não respira sem primeiro respirar. Você respira, aspira e expira. Porque você não pode dar se você não recebe. A palavra que Deus deu para o primeiro homem da terra é a mesma palavra para mim e para você. Domine sobre todas as coisas. Coisas você domina, não pessoas. Pessoas você conduz. Domine sobre territórios. Domine, tome posse. Tome posse. Sim, Senhor, eu vou ser. Eu vou fazer. Senhor, eu vou pagar um preço. Eu vou andar. Eu vou andar nessa terra. Eu vou fazer, Senhor. Sabe o que é que Deus falou para Adão? Ele disse, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Deus abençoou Adão e disse: frutificai, multiplicai, enche a terra e sujeitai-a. Ou seja, você não pode multiplicar o que você não frutificou. Primeiro você frutifica em você, depois você multiplica a partir de você. Depois de você. Eu não posso multiplicar uma coisa que eu não frutifiquei. Eu não posso. Como que eu vou frutificar uma coisa que eu não multiplicar uma coisa que eu não frutifiquei? Então o processo é: frutifica, multiplica, enche e devolve. Sujeita tudo à vontade de Deus. Se você já entregou tudo para o Senhor, você não tem que ter medo de perder nada, porque nada mais é seu. Seus filhos não são seus. Os filhos são herança do Senhor. Nada mais é seu se você já entregou tudo. Sacerdócio é isso. E é isso que o Senhor quer restaurar em nós, o sacerdócio de todos os santos. Para mim tomar posse dos lugares, para mim conferir e avançar, para mim avançar sempre que Deus me chamar, e para mim viver em rotinas de obediência. E nem sempre, guarde isso, eu termino aqui, as pessoas vão ver como você está vendo.
Jesus estava na via sacra com uma cruz nas costas. Tinha gente ali xingando, tinha gente chorando, tinha gente perguntando: cara, mas ele não ia salvar o mundo? Mas só Jesus entendia o que ele estava fazendo. Não pense que você vai ser compreendido por todos. Não pense. Mas se você agrada a Deus, não importa quem você desagrade. Mas se você desagrada a Deus, não importa quem você agrade. Então guarde isso no seu coração, querido. Deus te chamou para domínio. A ideia do original de Deus não era salvação, era domínio. Claro que Jesus já foi morto antes. Jesus foi crucificado, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. O plano já estava pronto. Mas a ideia para Adão, ele não disse: Adão, vou te salvar. Ele disse: Adão, domine. Domine sobre todas as coisas. Então Jesus não te salvou para ficar salvo. Ele te salvou para te devolver o lugar que Adão perdeu. Domine. Domine sobre coisas, não sobre pessoas. Você não pode conduzir as coisas e dominar pessoas. Não. Deus nunca deu autoridade para um homem governar outro homem. O primeiro homem que vendeu outro homem como escravo foi um homem chamado Nimrod, o criador da Babilônia. Por isso que todo lugar que homens dominam homens, o princípio é babilônico, não é celestial. Porque o lugar que Deus governa é Deus quem faz primeiro. É Deus quem faz primeiro. Se você anda com Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da sua rede. É uma loucura. Quando Adão acordou, o jardim estava pronto. Porque Deus plantou o jardim. Então a primeira atitude de Adão não foi plantar, foi colher. Ele colhia para replantar. Na hora da oferta, você botou a mão no bolso para dar uma oferta? Ou fez um zele? Porque você tem. Ninguém pode dar o que não tem. E se você tem para dar, quem deu para quem primeiro? Então eu não dou para Deus me dar, eu dou porque Deus me deu. Tenha essa cabeça, porque senão você vai querer negociar até com Deus. Com Deus você não negocia, você só renuncia. E Ele vai te ensinar a fazer grandes negócios. E vai dizer para você: negociai até que eu venha. Pegou o código? Pegou? Eu quero deixar essa palavra para você. Isso para mim é sobrenatural. Quando eu descobri essas chaves, irmãos, a minha mente... Porque quando o vinho novo cai, ou você expande ou você explode. Quando o vinho novo cai na sua mente, no seu coração, ou você muda ou você muda. Eu tive que entender isso. Quero orar por você. Está tão assim, o mar está de almirante, né? O céu está de brigadeiro. Calmaria, né? Isso é bom, eu gosto disso. Avivamento não é barulho. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Quando você ouve o evangelho e diz: cara, eu preciso mudar. Ah, isso é avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz a gente enxergar a gente mesmo. Mostra a gente para a gente mesmo, Jesus. Te revela para nós mesmos, Senhor. Te revela, te mostra, Senhor. Nos expande. Se prepare, irmãos. Se organize. Se organize, porque aquilo que está por vir não pode pegar você de surpresa. Alguém me disse assim: Jesus vai vir como ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa. Eu não. Porque para mim ele não vai vir como ladrão, não. Ele vem como noivo. Eu vou casar com ele. Ele vai vir como ladrão para quem não está esperando. Mas para quem está esperando, que está fazendo o enxoval, vai casar com ele. Eu vou casar com ele. Ele não vai me pegar de surpresa porque eu estou esperando. Eu estou esperando todo dia. Todo dia eu pergunto: é hoje? Será que é hoje, Senhor? É hoje mesmo? Será? Todo dia por 30 anos eu faço a mesma pergunta: será que é hoje, Jesus?
Não deixa Deus te pegar de surpresa. Mostre para Ele que você está tão interessado naquilo que Ele prometeu, que nada mais ocupa a sua mente e o seu coração, e todas as coisas te serão acrescentadas. Minha oração é que você se torne o maior no seu ramo, que você se torne o maior no seu lugar. Agora só tem um jeito de ser maior. Deus tem algum problema com alguém que quer ser grande? Claro que não, irmãos. Mas Ele diz: aquele que quer ser o maior, seja como o menor. Essa é a pedagogia de Deus, essa é a equação de Deus, que diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Que doideira! Essa é a pedagogia e a equação de Deus. Isso é para todos. Amém? Amém? Fique de pé comigo, querido, por favor. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer. Sabe de uma coisa? Não procure uma segurança ambiental. Às vezes na igreja a gente quer se proteger. Sabe, eu sou pastor de igreja, eu sou pastor da mesma igreja por 25 anos. Eu estou no mesmo lugar, há 25 anos na mesma igreja. Eu acho que eu ainda sou pastor de lá, eu não sei, mas eu acho que eu sou. Segundo a irmã, desde a época que Deus me usava. E cada ano que passa, irmãos, eu vejo que a gente vai ganhando mais dele e perdendo mais da gente. E essa rotina de obediência só vai nos aproximando mais de Cristo. Essa rotina ela pode ser flexível, mas ela não pode mudar. Tem uma rotina. Esses 4 princípios: oração, meditação da palavra, adoração e jejum. Use esses 4 princípios básicos de um evangelho sadio: oração, adoração. Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida, onde você é o altar e o fogo arde continuamente no seu altar. Meditação da palavra. Às vezes eu fico num versículo por 3 meses, eu quero entender ele. E jejum. Jejum não é para Deus me usar, é para Deus me matar. Eu não uso jejum para que os dons venham, não. É para morrer. Porque é impossível que você esteja morto e Deus não te use. É impossível, irmãos. Jejum é para isso. Agora, sem rotina, nós vamos perdendo tempo. Sem rotina, como eu disse, nós vamos ficar na fila da bênção em vez de entrar na fila do propósito. Eu quero orar por você nessa noite e dizer: cara, se posicione. Se posicione. Talvez você não precise de oração, você precisa de um posicionamento. Talvez você não precise de uma mão na sua cabeça, você precisa de sentar ali e dizer assim: eu vou ficar aqui, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque é bem provável que o que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde Deus deseja. É bem provável que o que te trouxe até aqui valeu, foi bom, foi maravilhoso, mas não é mais suficiente. Você vai ter que intensificar a busca. Você vai ter que intensificar a busca. E fique tranquilo com o seu tempo, porque vai sobrar tempo, você vai ter tempo de fazer tudo. Se a prioridade é Cristo da sua vida. Jesus deixou claro, ele disse: Marta, você está ocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Davi também falou no Salmo 27, o verso 4, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo. Paulo também fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele disse:
Eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que porque fui alcançado por Cristo. Diga comigo uma coisa. Uma coisa só. Se você for pessoa de uma coisa só, todas as outras coisas vão encontrar o lugar dela na sua vida. Você vai ter tempo para negócio, você vai ter tempo para o recreio, você vai ter tempo para o desfrute, você vai ter tempo para o hobby, você vai ter tempo para peladinha de futebol, você vai ter tempo para tudo, se você tiver prioridades. A prioridade nos ensina a ser homem de uma coisa só. Então, Marta, tu estás ocupada e distraída com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Eu quero convidar você para sair do seu lugar como um sacerdote de Deus. Dizer: Deus, eu quero tomar o espaço que é meu. Eu quero tomar o espaço que é meu. Eu quero tomar o espaço que o Senhor me entregou. Esse espaço é meu. O Senhor me deu. Cristo, beleza de Deus. Quem quer roubar o seu tempo é o diabo, não é Deus, porque tempo é vida. Se o diabo roubar seu tempo, ele rouba a sua vida. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, a beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo.